Hoje pela manhã, quando eu falei para uma colega que o vídeo de hoje vai ser sobre cores na urina, ela regalou os olhos e falou: nossa, a primeira vez que eu vi uma urina roxa na minha vida eu fiquei muito assustada. E eu falei para ela: ainda bem que você está me falando isso, porque isso vai servir para eu comentar no vídeo, porque se você que é médica ficou desesperada, imagina só os pacientes como ficam quando veem que a própria urina está com uma coisa muito estranha. Então você vai ficar nesse vídeo até o final, que eu vou contar hoje para vocês qual o significado de cada uma dessas cores na urina. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão, do canal Nefrologista, mais uma vez para um vídeo interessante. É claro que você também vai fazer a inscrição aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, já deixar aquele like para a gente ir direto no assunto. Em primeiro lugar, é importante eu falar qual é a cor normal da urina. Eu acho que todo mundo já sabe, todo mundo vai responder que é amarelo, porém, na visão médica, esse amarelo pode sofrer algumas variações. E eu recebo sempre perguntas aqui no canal: a minha urina está muito clara ou está muito escura? Enfim, nós vamos colocar aqui uma paleta de cores representando vários tons de amarelo. O tom número 0 representa uma urina bastante diluída. Então, uma pessoa que toma muita água por dia, como o Dr. Roberto Galvão, naquele vídeo que ele tomou 4 litros d'água, que vocês podem assistir depois aqui, essa urina vai ser bastante diluída, porque tem muita água, então quase não se percebe o tom amarelado, é uma urina quase da cor da água. A tonalidade que a gente considera normal é o amarelo palha, que seria esse número 1, o amarelo citrino, que seria esse número 2, e dali em diante, quanto menos água o indivíduo toma, mais concentrada a urina vai ficando, porque o rim entende que você não está ingerindo água, então o organismo precisa preservar essa água, então o rim vai eliminar menos água e a urina vai ficar mais concentrada, e aí você vai ter essas tonalidades 3, 4, 5. Outro conceito importante, pessoal, é a gente explicar o que é a urina turva. A turvação não é exatamente uma alteração da cor, mas da transparência da urina, conforme vocês podem ver aqui. A situação onde isso mais acontece é a infecção urinária, e uma dica para você ver se a urina está turva ou não é fazer o xixi num vidrinho transparente, e se a urina estiver transparente, ou seja, você consegue enxergar do outro lado, você pode colocar ali uma folha de papel. Se você conseguir enxergar o que está escrito, a urina está transparente. Se você não conseguir enxergar nada, é porque a urina está turva. E finalmente vamos falar das cores. A primeira delas que eu gostaria de comentar é o vermelho e suas tonalidades indo até o rosa. A principal situação que leva a isso é a hematúria, que é a presença de sangue na urina, que pode ser decorrente de tumores de bexiga, tumores renais, cálculos renais, manipulações cirúrgicas, presença de catéteres renais como o duplo J e até mesmo a doença renal policística quando há ruptura de um cisto. Outra coisa também que pode deixar a urina rosada ou avermelhada são alimentos como a beterraba. Quanto mais beterraba a gente come, mais vermelha fica a urina. E medicamentos também podem avermelhar a urina. O mais conhecido deles é a rifampicina, utilizada no tratamento da tuberculose. E um outro medicamento muito usado para tratar o sintoma de ardência na infecção urinária, que é a fenazopiridina, mais popularmente conhecida como Pyridium. O Pyridium também pode deixar a urina na cor alaranjada, assim como outros medicamentos que podem provocar essa coloração, como a sulfasalazina, que é um tipo de anti-inflamatório, e também alguns laxantes e até quimioterapia. Sempre lembrando que a urina alaranjada pode ser consequência de uma simples desidratação. Uma cor que costuma assustar bastante os pacientes é aquela cor acastanhada escura ou marrom, ou ainda cor de Coca-Cola. Dentre as doenças que levam a essa situação, nós temos as doenças do fígado que causam icterícia. Outra situação é a mioglobinúria, que é mioglobina na urina, causada por lesão de células musculares, quando a atividade física é praticada de forma exagerada, de forma inadequada. E ainda no campo das doenças, a injúria renal aguda também pode levar a uma urina mais acastanhada, mais escura. Porém, isso geralmente se acompanha de uma redução importante do volume urinário, não é apenas uma alteração na cor. Nós ainda temos medicamentos que causam essa coloração acastanhada, como os antibióticos metronidazol e nitrofurantoína,
e a tão polêmica e falada cloroquina. E entre os alimentos que levam a essa alteração da urina, nós temos a fava e o ruibarbo. Qualquer hora eu preciso fazer um vídeo do ruibarbo, porque não é possível, esse ruibarbo aparece em tudo que é lugar que eu leio. Desde a época de residente eu nunca vi um ruibarbo na minha vida. Eu acho que é uma coisa que vem de outro planeta, não é possível, é muito estranho. Mas o ruibarbo, se consumido em doses exageradas, ele pode alterar a cor da urina e pode também causar problema de cálculo renal, porque o ruibarbo tem muito oxalato. Então tomem cuidado com o ruibarbo, eu vou fazer logo um vídeo só sobre isso. Agora a coisa aqui começa a ficar interessante na coloração da urina. Nós temos aqui umas cores patrióticas, o azul e o verde, e eu estou colocando essas cores juntas porque na verdade as alterações que levam ao azul ou verde são os mesmos processos, só que as tonalidades podem variar entre o azul e o verde, então a gente colocou isso num grupo só. Entre as causas principais nós temos a ingesta de corantes alimentícios, a administração de um medicamento chamado azul-dimetileno. Há relatos de que medicamentos como amitriptilina, que é um antidepressivo, indometacina, que é um anti-inflamatório, e o propofol, que é aquele anestésico sedativo, todos eles podem levar a uma coloração azulada ou esverdeada da urina. Infecções urinárias pela bactéria Pseudomonas aeruginosa também pode azular a urina. Agora nós vamos falar da urina preta. Eu digo urina preta mesmo, não é Coca-Cola, variação de marrom escuro, é uma urina muito escura, provocada por duas situações principais. A primeira delas é a melanúria, que é a presença de melanina na urina, decorrente de uma condição clínica muito rara, que é o melanoma metastático nas vias urinárias. Então essas células produzindo muita melanina no trato urinário vão provocar essa alteração da cor escura. A segunda condição é uma doença genética rara chamada alcaptonúria, que altera o metabolismo da tirosina, levando à formação de um ácido com nome esquisito chamado homogentísico, que em contato com o ar ambiente torna a urina escura depois de algumas horas. Se tem a urina preta, tem também a urina branca. Aqui tem urina de tudo que é cor que vocês possam imaginar, e nós temos a urina de cor branca. Não é branca cor de água, é a branca cor de leite, uma urina leitosa, que também é uma situação bastante rara decorrente de uma doença chamada filariose, que é uma doença parasitária que entope ali os vasos linfáticos. Isso nos membros inferiores é conhecido como elefantíase, mas na região abdominal essa obstrução de vasos linfáticos faz com que a linfa ela extravase para o sistema urinário. E aí a urina acaba apresentando esse aspecto aqui leitoso. E nesse ponto do vídeo aqui eu queria perguntar para vocês qual é a cor que está mais assustando vocês. Porque para mim, que sou médico, por incrível que pareça, essa cor branca leitosa foi a que mais me assustou. Talvez por eu conhecer a gravidade dessa doença, filariose, né? Presença desses parasitas no sistema linfático. Realmente é uma cor que me causa bastante desconforto. E chegando já na parte final desse vídeo, nós falamos da urina branca que me assustou. A urina roxa foi a urina que assustou a minha colega. E curiosamente nem é a situação clínica mais grave de todas. Claro que estamos falando de uma situação clínica que ocorre muito com idosos com sonda vesical de demora. Isso pode ser decorrência de um câncer, de um problema na próstata. Enfim, a condição clínica que leva a isso até pode ser grave, mas a urina roxa não significa exatamente que é uma situação de gravidade. Essa coloração roxa é causada pela deposição de pigmentos que nós chamamos de índigo e indirrubina, em decorrência do metabolismo do triptofano, que é metabolizado por algumas bactérias que podem estar colonizando essa sonda vesical de demora desses pacientes idosos. As bactérias que mais causam essa situação são do gênero Providência, Citrobacter e as Klebsiellas. E eu comentei que essa situação não é grave porque apenas usando antibiótico, combatendo a bactéria, pelo menos essa questão da cor da urina é resolvida de forma muito rápida. E você já teve alteração na cor da sua urina? Deixa aqui nos comentários porque eu gosto muito de ouvir essas histórias. Então se você tem uma história curiosa, pitoresca ou ainda uma situação de doença que tenha levado a uma alteração como essa que nós comentamos no vídeo, isso vai interessar bastante, vai ajudar a gente até a elaborar novos conteúdos aqui no canal.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu volto em breve com um novo assunto. Um grande abraço para vocês.